Na nossa aula de hoje, então, a gente vai falar sobre a lipólise, que é o primeiro passo para que comece a ocorrer o emagrecimento, né? Então, o primeiro passo do emagrecimento é extremamente necessário que ocorra a lipólise, né? O que é a lipólise? Lipo, de lipídios, lise, de quebra. Então, a lipólise nada mais é do que a quebra dos lipídios. Nessa aula, a gente vai falar mais sobre os triglicerídeos, tá? Que são o lipídio que a gente consome com abundância na nossa dieta, tá? Além dos triglicerídeos, a gente consome bastante colesterol, mas o colesterol é um assunto para outra aula. Então, aqui como você pode ver na imagem, né, o triglicerídeo ele é formado por um glicerol e por 3 ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos eles são compostos por uma parte ácida, que é essa parte aqui que a gente tá vendo, e por cadeia hidrocarbonatada, né? O que seria hidrocarbonatada? Cadeias que só possuem hidrogênio e carbono. Então, aqui tem um ácido graxo, aqui tem outro ácido graxo e aqui o terceiro ácido graxo, tá? Então, o triglicerídeo nada mais é do que a junção do colesterol com 3 ácidos graxos, né? Como pode ver aqui, ó, para fazer essa junção, apenas saem os hidrogênios, tá? De cada glicerol para se juntar aqui aos ácidos graxos e formar o triglicerídeo. Só a título de curiosidade aqui, tá? A gente não vai entrar profundo nessa questão, mas a parte química da molécula, os ácidos graxos, tá? Eles nem sempre são os mesmos. Na verdade, quase sempre são diferentes. Como pode ver aqui nessa molécula à esquerda, a gente possui 3 ácidos graxos diferentes ligados aqui à cadeia de glicerol. A gente tem o éster-aroil, o linolenoil e o palmitoil. Como pode observar também, esses ácidos graxos, eles nem sempre são saturados, eles podem ser insaturados. O que significa? O ácido graxo que é saturado, ele possui apenas ligação simples entre carbonos, ó. Uma simples ligação entre carbonos. Já o ácido graxo insaturado possui ligações duplas entre os carbonos, né? Possui uma ligação insaturada, que neste caso aqui é uma ligação dupla, que a gente pode ver aqui no linolenoil, que possui uma ligação dupla neste carbono e entre estes 2 carbonos aqui. Só mais mesmo a fim de curiosidade, tá? Bom, agora então a gente vai falar, propriamente dito, né, da lipólise em si. Como que acontece o mecanismo de ação da lipólise, né, da quebra da gordura, tá? Aqui nós temos em amarelo o nosso tecido adiposo, o adipócito, e aqui em rosinha o miócito, né, que é o nosso tecido muscular, tá? A gente vai falar sobre a lipólise em estado de jejum. Ah, mas a lipólise não acontece em estado alimentado? Sim, acontece também, porque quando a gente está ingerindo comida, a gente também está ingerindo gordura, e também, então vai ter um pouco dessa quebra de gordura. Mas nesse slide aqui hoje, a gente vai falar propriamente dito do estado de jejum, que é quando está o hormônio glucagon, ele está mais ativado em estado de jejum, tá? Então, nesse estado de jejum aqui, nesse momento, o glucagon, ele vai ali no receptor dele, que está acoplado à proteína G. Quando ele se acopla nessa proteína G, ele vai liberar, então, a subunidade G-alfa dessa proteína, que essa subunidade G-alfa vai estimular a adenilatociclase. E essa adenilatociclase, então, quando tiver estimulada, ela vai clivar o ATP em AMP cíclico, né? Por consequência, esse AMP cíclico vai ativar a pKa, que é essa pKa nada mais é do que uma quinase, né? O que as quinases fazem? Fosforilizam proteínas alvos, né? Então, essa pKa aqui, ela vai ativar proteínas alvo, como por exemplo aqui a perilipinas, nome difícil de se falar, as perilipinas, né? E
e outras proteínas-alvos, como por exemplo aqui o HSL que está aqui com o fosfato também ligado nela, tá? Bom, quando essa pirilipina estiver fosfatada, ela vai avisar assim, a função da pirilipina, ó, triglicerídeos, podem sair dessa gotícula de gordura aqui, tá? Que isso aqui é uma gotícula de gordura dentro do adipócito, tá? Então, pirilipina tá fosfatada, ela vai, ó, triglicerídeos, vocês podem sair da gotícula de gordura, né? Mas, como que isso vai acontecer, então? A pirilipina ativada, ela vai liberar outra proteína chamada, essa daqui, a CGI. A CGI vai ativar a primeira enzima, então, importante desse processo. Essa primeira enzima importante do processo de lipólise é essa daqui, a TGL, que é a lipase do triacilglicerol, ou a lipase dos triglicerídeos. O que ela faz? Nada mais, nada menos, essa enzima vai quebrar o triacilglicerol em diacilglicerol. Então, vem aqui a TGL, pega o triglicerídeo e quebra em diacilglicerol, liberando um ácido graxo e vai ficar aqui o diacilglicerol. Só que essa lipase do triacilglicerol, ela só age em triacilglicerol. É então onde vai entrar em ação a segunda enzima importante desse processo, que é essa daqui que eu mencionei, que é a HSL, ou em português, né, chamada como lipase hormônio sensível. Só que a lipase hormônio sensível só atua sobre o diacilglicerol. Então, ela vai vir aqui no diacilglicerol e vai quebrar esse diacilglicerol em monoacilglicerol. Ela fez o papel dela, liberou o outro ácido graxo. Então, já tem um ácido graxo, 2 ácidos graxos liberados, mas precisa liberar esse outro ácido graxo aqui que está, né, junto com a molécula de glicerol. Então, vai entrar a terceira enzima na jogada, que é essa daqui, ó, a MGL, que é a lipase do monoacilglicerol. O que ela faz? Ela só quebra monoacilglicerol. Então, ela vai vir nesse monoacilglicerol, vai clivar esse monoacilglicerol, liberando o outro ácido graxo, e aí, então, aqui no tecido adipócito vai ficar liberado os 3 ácidos graxos aqui, ó, mais o glicerol, tá? O glicerol ele pode ter diversas funções, não vai ser assunto dessa aula, vai ser para uma próxima aula. A gente vai falar propriamente dito aqui, então, dos 3 ácidos graxos que foram liberados, tá? Então, esses ácidos graxos agora que eles estão livres, né, eles têm que entrar aqui na nossa corrente sanguínea. Porém, eles não podem andar sozinhos na nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque a corrente sanguínea, como você bem sabe, o nosso corpo é composto por 70% de água. Então, a nossa corrente sanguínea tem bastante água. E os ácidos graxos, eles são hidrofóbicos, né? E o sangue é hidrofílico. Então, por eles serem de polaridades diferentes, o ácido graxo ele não consegue caminhar livremente no sangue. O que ele precisa? Ele precisa de uma proteína para carregar, né? Essa proteína serve como transporte. Por exemplo, está o caminhãozinho e aí o ácido graxo entra lá na cabine do caminhãozinho, né? Então, esse caminhãozinho, essa proteína é a albumina, né? A albumina a gente encontra no ovo. Quando a gente consome o ovo, a proteína do ovo é a albumina, né? Bom, então a albumina vai carregar esse ácido graxo para que esse ácido graxo entre lá no músculo. Quando o ácido graxo entrou no músculo, ele vai passar então por uma série de reações, ele vai entrar num processo chamado de, aqui ó, de beta-oxidação. Essa beta-oxidação é necessária para que ele entre lá na mitocôndria, posteriormente entre na mitocôndria e gere ATP, que é o que a gente quer, né? Que o papel dos ácidos graxos aqui é nos gerar energia para o nosso exercício momentâneo, ou para os tecidos que precisam dessa energia, né? Então, só dando uma recapitulada aqui, tá? Basicamente, aqui o que está acontecendo? A quebra dos triglicerídeos em glicerol e 3 ácidos graxos, tá? Só que nesse processo, 3 enzimas importantes participam. A ATGL, que quebra o triacilglicerol em diacilglicerol, a lipase hormônio sensível, que quebra o diacilglicerol em monoacilglicerol, e a lipase
do monoacilglicerol, que o próprio nome já diz, que vai quebrar o monoacilglicerol, liberando então o terceiro ácido graxo. A próxima aula, então, a gente vai falar mais sobre o processo de beta-oxidação.